Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Aqui é a Jana e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês esse modelo de bolsa tiracolo maravilhosa. É uma bolsa de crochê fácil e prática de fazer. Esse é mais um modelo para vocês produzirem para o Dia das Mães. Ela tem esse design de curva na tampa bem diferente, é um modelo novo que eu tô trazendo aqui para o canal. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. E a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho é se inscrevendo no canal, deixando seu like, seu comentário e também compartilhando esse vídeo para que possamos alcançar ainda mais pessoas e aumentar nossa comunidade de artesãs. Então já fala aqui embaixo o que você achou desse modelo e qual cor você vai produzir a sua. Vamos começar a nossa aula de hoje. E para fazer essa peça, eu vou usar o fio náutico poliéster de 4mm, agulha 4,5, agulha 3,5, tesoura, isqueiro, fecho de sua preferência, duas argolas mosquetões de 2,5 cm e uma corrente para alça de 74 centímetros. Então, para começar, a gente vai fazer uma corrente, faz esse nó inicial e a partir dele a gente vai contar 31 correntes. Terminei essa corrente, agora eu vou tirar a medida para vocês. Ela vai ficar com 23 centímetros. Agora a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó. Então a gente vira e a gente vai trabalhar nesses lacinhos que tem aí na parte de trás. Pula o primeiro, vai no segundo e a gente vai fazer o primeiro ponto baixo. Faz esse ponto baixo, na sequência a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vai no ponto seguinte e faz um ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo, no próximo ponto, outro ponto baixo. Então, esse é o padrão dessa primeira carreira. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E a gente vai intercalando até chegar no final da carreira. E o total de pontos dessa carreira é de 30 pontos. E chegando no final da carreira, a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente vai continuar seguindo esse mesmo padrão. A gente começa a carreira sempre com um ponto baixo, ó, vai no primeiro ponto, faz esse ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E assim sucessivamente, a gente continua seguindo esse padrão até chegar no final da carreira. Sempre no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e continua seguindo o padrão. Essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 64 carreiras. Esse é um padrão bem simples e fácil de fazer. A gente só vai trabalhar com esses dois pontos, ponto baixo e ponto baixíssimo. Chegando no final de cada carreira, faz a corrente, vira a peça e continua seguindo o padrão. Eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto para a gente poder tirar as medidas.
Terminadas 64 carreiras, agora eu vou tirar a medida para vocês. Então essa peça vai ficar com 38,5 cm de comprimento por 21,5 cm de largura. E agora a gente vai trabalhar na parte da tampa, então faz essa correntinha final na peça, vira, e aí a gente vai dar início àquela curva da tampa. Então a gente começa a carreira fazendo o primeiro ponto baixo, como sempre, o primeiro ponto da carreira é um ponto baixo. Então faz o ponto baixo, no ponto seguinte a gente faz um baixíssimo, e aí a gente vai fazer um total de 10 pontos seguindo esse mesmo padrão, ponto baixo, ponto baixíssimo, até completar 10 pontos. Pronto, completamos os 10 pontos. Agora a gente vai trabalhar só com pontos baixíssimos nos próximos 10 pontos. E nos 10 pontos finais, a gente continua repetindo o padrão do início. Então, agora a gente vai fazer 10 pontos baixíssimos, passando a agulha, ó, pelo meio do ponto, pegando apenas uma das perninhas desse ponto de base. Pronto, terminamos essa parte do meio dos 10 pontos baixíssimos. Agora a gente já vai começar seguindo o padrão de antes, ó, no ponto seguinte a gente passa a agulha por baixo do ponto normalmente. Então a gente começa os últimos 10 pontos seguindo o padrão. Então começa com um ponto baixíssimo, depois um ponto baixo. Então eu vou colocar o marcador no último ponto dos 10 primeiros pontos e no primeiro ponto dos 10 últimos pontos, para a gente não se perder nessa contagem. Então, coloca esses marcadores. O marcador é no primeiro ponto desses 10 últimos pontos e no último ponto dos 10 primeiros pontos, que é justamente o ponto baixíssimo e o ponto baixíssimo também do começo dessa carreira agora. Então, fiz esse ponto baixíssimo, na sequência faço um ponto baixo e aí eu continuo seguindo o mesmo padrão até finalizar essa carreira. E chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça, começa a carreira com um ponto baixo, faz esses primeiros 10 pontos como antes, ó. Começa fazendo ponto baixo, na sequência ponto baixíssimo, até completar esses 10 primeiros pontos. Pronto, esse é o último ponto desses 10 primeiros pontos, onde a gente colocou o marcador.
Então, aí a gente finaliza com esse ponto baixíssimo. E agora a gente vai trabalhar na parte do meio da peça, onde a gente só faz pontos baixíssimos, passando a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas a perninha de trás, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Então, a gente vai fazer um total também de 10 pontos baixíssimos. E uma dica para vocês que trabalham com pontos mais folgados, nessa parte do meio, onde vai ser a curvinha da tampa, use uma agulha de numeração menor do que a que você está usando. No meu caso, eu separei a 3,5, então você pode usar uma que seja de numeração menor da agulha atual, apenas nessa parte do meio da peça, tá? Nessa parte de pontos baixíssimos. Vai ajudar a deixar bem mais marcado. Pronto, chegamos no primeiro ponto dos 10 últimos pontos. Começo fazendo um ponto baixíssimo normal, passando a agulha por baixo do ponto, como o padrão de antes. Na sequência, faço um ponto baixo e aí eu continuo seguindo o padrão até chegar no final dessa carreira. Pronto, gente, chegamos no final, a gente vai fazer a corrente para virar a peça e dar continuidade seguindo esse mesmo padrão. Essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 8 carreiras, tá? Então, a gente só vai seguir esse padrão. Esses 10 pontos no início, 10 pontos baixíssimos no meio e 10 pontos no final. Só esse padrão até completar 8 carreiras. E esse vai ser o resultado após as 8 carreiras. Ela vai ficar bem mais curva, ó. Esse detalhe no meio de pontos baixíssimos. E como eu falei, se você quiser mais marcado, use uma agulha de numeração menor, para que ele fique bem marcado nessa parte, tá? E agora vamos tirar as medidas. Nessa parte mais baixa, vai ficar com 41 centímetros e meio. E a parte mais alta, que é da ponta, vai ficar com 43 centímetros e meio também. Então, agora a gente corta esse fio para poder começar o acabamento. Passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada. Então, ajusta essa parte, ó, puxa o fio. E agora eu vou definir qual vai ser o lado direito da minha peça. O lado direito, eu vou me basear pela base, ó, pelo início da carreira. A parte do avesso, eu considero a parte que tá aqueles nozinhos, os gominhos do ponto da primeira carreira. Então, onde tá aqueles nozinhos vai ser a parte do avesso. E onde tá o ponto em formato de V, vai ser a parte do direito. É assim que eu considero, mas você pode usar qualquer um dos lados para ser o lado direito. Então, eu vou fazer o acabamento escondendo esse fio pela parte que eu considero do avesso. Então, aí eu vou passando o fio por dentro desses pontos, escondendo ele, depois a gente vai cortar e queimar a ponta. E aí aproveita também para fazer o acabamento lá daquela ponta inicial, vai escondendo ela também por dentro dos pontos, depois a gente corta e queima a pontinha. E agora vamos começar a última parte da nossa bolsa, que é fazer as laterais. Então, pega o restante do fio e a gente vai começar fazendo uma corrente também. A gente vai fazer 8 correntes. Faz o primeiro nozinho inicial,
A partir dele, a gente começa a contar 8 correntes. E essa corrente vai ficar com 6 centímetros. Então, agora a gente vai começar o padrão de antes. Então, a gente vira a corrente para a parte de trás, pula o primeiro nozinho, vai no segundo. A gente começa fazendo um ponto baixo e repete a mesma sequência de antes. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo, fazendo um total de 7 pontos nessa primeira carreira. Terminada essa primeira carreira, chegando no final, faz uma corrente, vira a peça e a gente continua seguindo o mesmo padrão. Começa a carreira com um ponto baixo, na sequência ponto baixíssimo. E aí eu vou fazer um total de 17 carreiras para essa lateral. Então eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto para a gente finalizar. Pronto, gente, terminei a primeira lateral. Essa peça vai ficar com 11,5 cm de comprimento por 5,5 cm de largura, tá? Então, essa é a primeira lateral. Então, agora eu vou fazer o acabamento. Então, eu puxo essa última laçada, passo a peça por dentro dela, ó. Puxo o fio para ajustar. Depois, eu corto a ponta desse fio, vou escondendo por trás dos pontos, corto e finalizo com o isqueiro. E aí também já aproveita para fazer o acabamento naquela ponta lá do início, também vai escondendo essa ponta por baixo dos fios, depois a gente corta e finaliza. E depois você repete o mesmo processo para fazer a segunda lateral, tá? Só que na segunda lateral você não corta o fio, deixa o fio que a gente já vai usar ele para fazer a costura. Então, no primeiro você corta, faz o acabamento, no segundo você não corta. E agora a gente vai fazer a costura dessas laterais. A agulha que eu fiz a peça foi a número 4,5. Para fazer essa costura na lateral, eu vou usar a agulha número 3,5, que é bem mais fácil de costurar usando essa agulha mais fina. Então, aí a gente vai alinhar essa peça. Então, aí a gente começa. E depois a gente vai contornar toda essa peça até chegar lá do outro lado também para fazer a costura da outra lateral, tá? E essa costura vai ser toda feita em ponto baixíssimo, tá? Então, vou passando a agulha, ó, de um lado para o outro, pegando a lateral e vou fazendo pontos baixíssimos. Puxo essa primeira laçada, vou no segundo ponto, passando a agulha entre a peça e a lateral, ó, e vou fazendo pontos baixíssimos. Vai alinhando a peça e fazendo pontos baixíssimos. E chegando no final desse primeiro lado, ó, a gente finalizou essa primeira costura.
Agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo na peça, só na peça, ó, igual vocês estão vendo aí no vídeo, só na peça, fazer esse ponto baixíssimo. Esse ponto vai dar o acabamento da quina dessa lateral. Aí a gente dobra e começa a costura da parte de baixo. Então, sempre nas quinas a gente vai fazer esse ponto baixíssimo apenas na peça, no corpo da bolsa, e não na lateral. E aí dá continuidade, ó, vai passando a agulha de um lado para o outro, tentando alinhar os pontos. Não aperta muito esse ponto para não dar defeito na peça, tá? Pronto, terminada a costura da base, ó, vai no ponto seguinte, apenas na peça e faz um ponto baixíssimo para a gente fazer esse detalhe da quina. E aí, vira a peça e continua fazendo a costura do outro lado da lateral. E pronto, finalizamos a costura da primeira lateral. E aí a gente vai dar continuidade, a gente vai continuar fazendo pontos baixíssimos, contornando toda essa tampa até a gente chegar lá do outro lado, para fazer a costura da segunda lateral. E antes de continuar, pega o marcador, ó, alinha e coloca o marcador para a gente saber onde a gente vai começar a fazer a costura da segunda lateral, ó. Alinha bem nessa direção da primeira lateral. E aí a gente vai saber que a gente tem que começar a costura de onde está o marcador. Então vamos continuar da onde a gente parou. A gente vai fazer o contorno dessa tampa toda em pontos baixíssimos.
E nessa parte de cima da tampa também continua fazendo pontos baixíssimos. Apenas na parte do meio que a gente vai fazer um pouco diferente. Pronto, nessa parte de pontos baixíssimos, ó, a gente vai passando a agulha pelo meio do ponto também, pegando apenas uma das perninhas de ponto de base, igual o padrão de antes. Só nessa parte do meio, tá? No restante dos 10 últimos pontos finais, a gente continua fazendo pontos baixos, igual a gente estava fazendo no início dessa carreira. E desse outro lado da tampa também, a gente continua fazendo pontos baixíssimos, igual a gente fez lá do lado anterior. Pronto, chegamos na parte do marcador. A gente vai alinhar bem para que as duas laterais fiquem do mesmo tamanho, tá? Ó, segue a linha, e aí a gente vai começar a costura a partir daí. Então, coloca a lateral, e aí a gente começa a fazer essa costura. Tem que ficar tudo bem alinhado para um lado não ficar torto e o outro lado certo, tá? E aí a gente começa fazendo a mesma costura, repete a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Chegando nas quinas, não esquece de fazer aquele detalhe do ponto baixíssimo apenas no corpo da bolsa, que é para deixar essa parte de baixo bem retinha mesmo, bem um quadrado ali na parte de baixo. Então, não esquece de fazer aquele ponto em cada um dos lados da quina. E antes de continuar a costura, ó, você pode colocar marcadores para ajudar a alinhar também essa lateral, tá? É isso que eu vou fazer antes de dar continuidade, porque dessa forma vai ficar tudo bem organizado, bem reto, para não sair do local. Então, coloca esse marcador aí na ponta, ó, e coloca mais dois na parte de baixo também. Alinha bem com o fundo do outro lado, que é para tudo ficar no mesmo local, para a gente fazer a costura bem certa.
Pronto, e aí você continua fazendo a costura em pontos baixíssimos. E pronto, chegamos no final da costura. Como eu falei, a costura desse lado é da mesma forma que a gente costurou o outro lado, sempre nas quinas, lembrando de fazer aquele ponto baixíssimo na peça, tá? Para deixar ela bem quadrada. E aí chegamos nesse final, agora eu vou fazer uma última carreira de pontos baixíssimos também nessa borda, para a gente finalizar. Então, começa essa carreira fazendo pontos baixíssimos, passando a agulha pelo meio do ponto de base, ó, pegando apenas a perninha de trás desses pontos. A gente vai fazer pontos baixíssimos até chegar ali na outra ponta. Pronto, e aí a gente corta a ponta do fio para fazer a finalização. Puxa esse fio, ó, e a gente vai simular uma corrente nesse final para fazer o acabamento. E aí a gente joga esse fio para a parte de dentro da peça, depois a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, corta e queima a ponta. E agora vamos colocar os acessórios dessa bolsa. Então aí você decide, você pode colocar 2 botões de imã, cada um em um lado, dessa forma, ou você pode também colocar esse fecho de garrinha. Então aí você fica a seu critério, escolher que tipo de botão você quer usar. Esse fecho de garrinha, conforme vocês já viram várias vezes eu mostrando aqui no canal, ele é bem simples de colocar. Ele tem essas garras, a gente abre, encaixa a parte de cima, depois encaixa a parte de baixo também, que tem 2 garrinhas, a gente fecha por dentro da bolsa. E para a alça você pode colocar essa argola articulada, que é a argola mosquetão. Então você pode colocar essa argolinha, ela tem 2,5 cm, você pode usar ela para colocar na lateral e colocar uma alça. Ou você pode colocar também esses ganchinhos também, que é para segurar a alça, tá? Vou deixar o link de onde você pode encontrar esses materiais. Então você pode também usar essas duas opções, ou outra opção para colocar a alça na lateral. Eu vou usar esse passadorzinho de alça, eu esqueci o nome agora, eu vou usar ele. E aí ele também tem 2 garrinhas, a gente fecha pela parte de dentro da peça. Outra opção também, se você quiser, você pode fazer uma alça para essa bolsa na parte de cima. Aí você usa essas argolas articuladas também para colocar uma alça na parte de cima. Então, ela é bem versátil, você pode fazer de diferentes formas, não precisa usar esses mesmos acessórios, você pode usar outros acessórios também, ela é bem adaptável. Então agora a gente vai fazer a alça, né, na verdade a gente só vai decorar essa corrente com o fio, então pega o restante do fio, pega a agulha mais fininha, 3,5, e a gente vai passar esse fio por dentro dessa corrente. Essa corrente, como eu falei no início, ela tem 74 centímetros. E aí a gente vai passando o fio, ó, de um lado para o outro, é bem simples de fazer isso. E para facilitar ainda mais o processo, você pode usar uma agulha de tapeceiro, que ela é aquela agulha maior, e aí coloca o fio na agulha e vai passando de um lado para o outro, vai facilitar bastante.
E pronto, depois que a gente passar todo o fio por dentro dessa corrente, agora a gente vai fazer o acabamento, ó, chegando no final a gente volta, continua passando o fio de um lado para o outro, nessa corrente, depois a gente vai cortar e vai usar o isqueiro para a gente queimar a pontinha que a gente cortou no fio que tá por dentro já da corrente, que aí vai ficar bem seguro. Esse é o acabamento, assim, a gente não precisa costurar, mas se você quiser costurar, você pode usar um fio de nalho e agulha de costura mesmo, normal, para fazer uns pontinhos aí, mas é bem simples esse processo. E pronto, depois de enrolar o fio por dentro dessa corrente, aí a gente corta essa ponta, passa o isqueiro e gruda ela no fio, para ela ficar bem segura. E pronto, não vai soltar. E aí você repete esse mesmo processo na outra ponta também, faz o mesmo processo, para a gente poder finalizar. E aí eu vou usar essas duas argolas, mosquetões de 2,5 centímetros, para colocar na ponta dessa corrente, para poder prender ela na bolsa. Então aí é só encaixar a argola na corrente e depois a gente prende na bolsa. E esse é o resultado final do nosso modelo de hoje. Ela ficou com 22 centímetros de largura por 16 centímetros de altura e 7 centímetros de profundidade. Então, é um modelo bem adequado. Eu gostei bastante desse modelo, achei ela muito estilosa, amei essa cor. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula também. Deixa aqui embaixo a sua opinião, o que você achou. Compartilhe esse vídeo também, deixa seu like, que dessa forma você está contribuindo com o meu trabalho. E assim eu posso continuar ensinando, trazendo muito mais novidades para vocês. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau.